E aí, meus amigos, tudo bem? Isso aí, estamos começando hoje o 14º episódio do Baricast Teresina. Eu e meu amigo Danilão. Fala, Maurição. É isso aí. Hoje, pessoal, estamos aqui com 2 convidados que não são convidados, são amigos. Exatamente. Não é não, Maurição? Todos os nossos convidados são especiais, né? Na verdade, isso aqui é um pré-requisito nosso, né? Para trazer para cá. Exatamente. Hoje, ó, o nível aqui de elegância dos nossos convidados é o nível exigido aqui. Rapaz, teve gente que comprou até um negócio novo. Costume novo. Para poder chegar aqui. Rapaz, é isso aí. Então é um prazer ter vocês, meus amigos. Dr. Irã Brito, Dr. Antônio Cheslin. Prazer. Os dois são cirurgiões oncológicos. E o nosso episódio aqui hoje é para falar sobre a relação entre obesidade e câncer. A gente está se aproximando aí do Dia de Combate ao Câncer, né? Isso. E a gente trouxe vocês aqui especialmente para isso, para a gente poder conversar a respeito do assunto. E é uma honra ter vocês aqui. Queria que vocês se apresentassem, por favor, fizessem uma breve história sobre vocês aí. Casa é sua, meu amigo. Tá. Meus amigos, Maurício, Danilo, a gente já conhece aí de longa data, né? Pelo menos aí uns 15 anos já Exatamente. que a gente se conhece. Claro que com o tempo, proximidade maior, né? Dividindo alguns ambientes de trabalho, Conversando né? nos bastidores. Conversa nos bastidores, né? E os laços foram se estreitando. Então, obrigado pelo convite. Me chamo Irã, sou cirurgião oncológico, sou médico formado pela Universidade Federal do Piauí, cirurgião geral pelo HUFP e cirurgião oncológico formado pelo Hospital São Marcos, né? Atuo há 3 anos com pacientes com câncer, né? E vamos hoje falar, discutir, né, sobre essa relação que a gente já tem um bom conhecimento entre obesidade e câncer. Perfeito. Doutor? Doutor Antônio Cheslin. Eu sou Antônio Cheslin também. Meu currículo é parecido com o do Irã, né? A gente vem da mesma escola, tanto da Universidade Federal como do Hospital São Marcos. A gente também é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, né? Somos titulados. E na chegada agora desse Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma data muito especial que a gente tem que lembrar e, né, alertar a população de maneira geral que a obesidade é uma coisa muito séria, como você já vem batendo nessa tecla aqui nesse podcast há muito tempo, e a relação dela com o câncer, de maneira geral, é muito forte, né? Então vamos começar, né? Já que o Dr. Cheslin já colocou na mesa, queria que vocês explicassem para quem está assistindo a nossa conversa, existe essa relação, obesidade, câncer? O que vocês têm a dizer sobre isso? Hoje já se sabe que alguns tipos de câncer, né, têm uma relação direta da obesidade como fator causal, né, como uma causa de câncer. A gente pode dividir, eu acho que em 3 grupos, né, Cheslin? Basicamente da relação entre o paciente obeso, né, e a fisiopatologia, a origem da doença câncer, né? Então, a gente considera um paciente que tem obesidade, né, ele é um paciente que ele é potencialmente inflamado. A gente pode dizer assim. Perfeito. É um paciente que tem um ambiente propício para desenvolver alterações no DNA dele, né, que pode gerar um futuro, né, num futuro a doença, né, o câncer, a reprodução desenfreada dessas células, né? Então, já é sabido que, por exemplo, alguns tipos de câncer ginecológico, você pode colocar tumor de endométrio, tá? A obesidade é um fator de risco. Intimamente relacionado. Tumor de mama, tumor de ovário. Câncer de rim, câncer de meningioma, um tumor cerebral, câncer de esôfago, muito relacionado com a doença do refluxo, alguns tipos de tumor de fígado, né, que assim diretamente a obesidade causa a gordura no fígado, que a gente pode até discutir um pouco sobre ela, e pode causar também os tumores hepáticos, enfim. A obesidade é uma síndrome, né, que junto com ela traz relação direta com alguns tumores e também indireta. A gente está falando de Brasil, né? Por exemplo, a gente vive no Brasil, a gente vive num país, sei lá, de uma classificação ainda antiga, país subdesenvolvido, país carente do terceiro mundo, né? Isso, carente prevenção. ainda de prevenção, carente de talvez assim, a gente já avançou muito nisso e o SUS é muito importante nisso. Vocês que atuam muito no SUS, a oncologia está muito ligada ao SUS, né? Podem falar muito melhor disso, né? Os cânceres ginecológicos são os que mais chamam a atenção, né? Quando a gente fala
de obesidade. Querendo ou não, as mulheres elas têm uma incidência maior, né, de obesidade. E os ginecológicos, como você mesmo falou, Irã, endométrio, mama Ovário. e ovário, né? A gente sabe que o câncer de colo ele não tem ligação com isso, é mais relacionado ao HPV, né, a transmissão do HPV. Mas a gente podia falar um pouquinho mais desse. A gente lembra muito bem quando a gente está estudando lá no começo, aquele meme famoso lá, né, do câncer de endométrio, né? A gente não precisa citar aqui, mas ele tem uma relação estritamente direta, né? Vamos falar um pouquinho deles. Pronto. Então, em relação ao câncer de endométrio, que a gente pode colocar como um protótipo mesmo relacionado à obesidade, né? A gente sabe que o protótipo do paciente, né, das nossas pacientes com câncer de endométrio é aquela paciente obesa, né, com síndrome metabólica, pós-menopausa, é o que chama a atenção. Então, a gente sabe que hoje já é sabido que paciente obeso, ele tem essa taxa de conversão hormonal periférica, né? Então, o paciente obeso, ele tende a transformar na periferia, né, hormônios estrogênios. A paciente na pós-menopausa, ela vai estar exposta, pode estar exposta, sobretudo a paciente obesa, né, a uma quantidade maior de hormônios, né, Isso. e que pode predispor essa paciente a determinados tipos de câncer, dentre eles o endométrio seria o nosso protótipo, né? Além disso, tumores de mama. A maioria dos tumores de mamas que a gente tem são tumores que têm receptor hormonal positivo. Então, Perfeito. você já tem esse link entre essa conversão periférica e a neoplasia de mama, né? Por exemplo, hoje no meu consultório, né, você falou que a gente atua muito no SUS, isso é verdade, e é uma satisfação muito grande. Mas hoje no consultório, curiosamente, apareceu uma paciente para mim com câncer de endométrio e aquele protótipo clássico. A gente vê a paciente entrando, né, e ela já chega falando assim: doutor, eu vim aqui na consulta hoje porque eu já tenho 65 anos de idade e tô sangrando, tô com sangramento, né? E chama Escape, muita né? atenção. Aquele sangramento que vem depois que a paciente parou de menstruar é uma coisa que chama muita atenção e sempre é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Na maioria das vezes não é câncer, né? Pra deixar claro, pra deixar né? claro. Pra A ninguém maioria se das vezes não é assustar, né? câncer, mas você vai começar a fazer a investigação e essa paciente chegou com essa queixa. Mas o que chama muita atenção e uma coisa que eu pedi para ela: a senhora está realmente com esse tumor, foi feito o diagnóstico, a gente fez os exames, diagnosticou e agora vamos tratar. E quando eu falo isso para as pacientes e falo que tem que passar por cirurgia, né? A paciente já fica pensando: doutor, mas como é que eu vou operar se eu tenho diabetes, minha cirurgia não vai infeccionar, né? O outro doutor falou que a cirurgia é arriscada por conta disso, tem esses riscos. Eu falo assim: a gente tem que traçar uma estratégia, traçar um plano personalizado para você. Primeiro, vamos tentar emagrecer um pouquinho, né? Vamos se preparar para essa cirurgia durante algumas semanas, você emagrece um pouco e tudo vai melhorando. Então, é uma coisa que eu já tenho um roteiro feito na cabeça quando chega uma paciente assim, né? Essa conversa de tentar mudar a cabeça da paciente, até porque ela está passando por aquele problema de saúde pontual, mas a obesidade, né, dela é uma coisa que persiste, vai levar né? ela pelo resto da vida. Interessante. É bom eles falarem protótipo, porque isso traz uma relação causal direta, né? Isso, um fator de risco, exatamente. Porque como nossos pacientes que entram no consultório, a gente tem sempre um estigma: o paciente que tem o carcinoma epidermoide de esôfago tem aquele estilão, entendeu? Sim. O paciente com CA de cabeça de pâncreas tem um estilão. Foi Então, exatamente isso que eu quis puxar, né? é Esse interessante gancho ele que falar, eles porque falaram. existe essa relação causal direta da obesidade e o CA de endométrio, eles sabem só vendo o paciente, como a gente sabe quando a gente vê esse tipo de neoplasia que a gente tem mais... Perfeito. Foi exatamente por isso que eu quis puxar, porque a gente sabe que por conta de ser, por conta dessa história de ser um país subdesenvolvido, com os fatores de risco mais aumentados e tudo, e o SUS ele acabar abarcando uma grande parcela desses pacientes, então a gente vê muito no dia a dia esses protótipos de pacientes, né? Esses digamos assim... E eu diria até assim, uma coisa interessante que o Chesley falou, que eu acho também. Eu acho que o cirurgião ou o médico, seja a especialidade for, que atua muito no SUS, para mim, eu tô dando uma opinião própria, é o paciente mais prazeroso que existe. Já até conversei isso com o Irã um dia desse. É o paciente que ser mais... que é o paciente mais grato a você. É isso que eu ia falar, essa palavra aí. E a satisfação maior que existe quando você está ajudando diretamente o paciente do SUS. É muito bom.
A gente tive conversando com o Danilo, eu comento muito isso também com o Chesley, né? Claro que a gente atua num estado, né? O Brasil é um país pobre, né? A gente pode chamar assim, e a gente está num estado, infelizmente, né? Que os pacientes têm muita dificuldade de acesso, né? Mas, assim, é muito gratificante a nossa especialidade. Muitas pessoas me perguntam, né? Irã, como é que tu lida de tratar com câncer diariamente? Da gente tratar com os pacientes que, enfim, o diagnóstico, a palavra câncer é uma coisa muito pesada, né? Eu me lembro na minha infância, minha mãe falando. Minha mãe não falava nem o nome, câncer, né? Sei. A mamãe dizia assim, minha mãe morreu daquela doença. Ninguém podia falar nem câncer. Isso é uma coisa muito recente, né? E aí, cá estamos hoje, nós aqui, lidando com isso diariamente, né? Lidando com casos de pacientes hoje, antes coisas impensadas, um paciente com 24 anos, com a neoplasia de mama, com neoplasia de reto, como a gente tem no consultório, né? Mas, assim, a importância do cirurgião oncológico, a gente atua não somente assim, vou lá, vou operar, vou tirar o câncer. Não. A nossa função, nossa importância vai desde ajudar no diagnóstico, desde procedimentos que você vai realizar algum tipo de biópsia para ajudar, né, nesse diagnóstico, né? Desde uma cirurgia paliativa que pode melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E, claro, o plus, o bingo, o que a gente quer mesmo, que a gente deseja sempre é o quê? É operar e curar o paciente. Vocês estão vendo muito no consultório de vocês esse movimento de cada vez mais chegando pacientes mais jovens com neoplasia? Isso está acontecendo já no consultório de vocês? Sim. A gente sabe que hoje a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo é a doença cardiovascular, né? E levando, assim, puxando para o gancho da obesidade, o paciente obeso é um paciente, né, modelo da síndrome metabólica que vai provavelmente ter algum tipo de evento cardiovascular. E como é a doença que mais causa... E a oncologia, o câncer, é a segunda doença que mais causa morte no mundo, né? Então, o câncer está só atrás das doenças cardiovasculares e tem expectativa que nos próximos anos vire a primeira doença, né, a principal causa de morte no mundo, né? Perfeito. E com essa vida desregrada, a gente sabe que mais de 80%, 90% dos cânceres que a gente... Se você pegar 100 pessoas, 90% daquelas pessoas, 90 pessoas, por exemplo... O câncer se desenvolveu de forma esporádica relacionada ao estilo de vida. Perfeito. Alimentação, ao tabagismo, tá certo? Ao sedentarismo, algum tipo de infecção por algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus. Isso é importante a gente falar, só abrindo parênteses, porque as pessoas... Tem muita gente que ainda relaciona o câncer só a parte genética, né? Genética. Só que a gente sabe que o fenótipo é muito mais importante, né? Muito mais importante. Aí, voltando ao fato do paciente jovem, as pessoas estão cada vez menos se preocupando com a saúde do ponto de vista alimentar, né? Meio que deixando de lado que o alimento, aquela cultura de ter uma alimentação saudável é importante, assim. Eu percebo muito com meus pacientes, sabe? E o fato de... Eu acho que isso tem a ver também com o acesso, né? O acesso. É mais fácil. E hoje em dia, cara, assim, a quantidade de pacientes jovens... Hoje, por exemplo, no consultório, eu atendi 2 pacientes, uma de 33 e uma de 32 anos de idade, com câncer, né? Com câncer avançado, as 2, inclusive, né? Doença avançada, né? Uma com câncer de colo de útero avançado e outra com câncer de intestino avançado, né? Que a cirurgia oncológica já não ajudaria mais do ponto de vista de cura, né? A gente consegue fazer alguns tratamentos paliativos, mas para curar, não. Então é isso, assim, a doença que ela é como se fosse uma doença crônica, né? Assim, O que eu acho, Maurício, é que, assim, desses pacientes jovens, né? Claro, o câncer, muitos modelos, muitos tipos de câncer, a gente tem aquela linha natural, digamos assim. Tabagismo, né, relacionado ao câncer de pulmão. Infecção por HPV, câncer de colo do útero, né? Uhum. Claro, aí como o Chesley falou, existem tipos de... O câncer é uma doença genética, né? Tem um fator genético importante, mas a gente tem que lembrar que a minoria está relacionado a um fator hereditário, a um fator familiar. Isso. Não é isso? Cerca de 10 a 15% somente. Então, assim, claro que o meu paciente jovem que chega hoje, claro, ninguém é para ter câncer com 24 anos, a rigor. Né? Se a gente falar de grosso modo, ninguém é para ter câncer. Câncer é doença de idoso, né? Um dos principais fatores de risco
para todo e qualquer tipo de câncer é a idade, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que dividir o que é um fator de risco modificável. Aí entra obesidade, síndrome metabólica, não tabagismo, melhorar a atividade física, Infecção. alimentação, infecção, tomar vacina para prevenir de HPV, Ótimo. enfim. A sua parte, o que você pode fazer no dia a dia. O né? que você pode fazer no dia a dia. E existe aquele paciente que, infelizmente, ao acaso, por uma genética, né, uma síndrome genética, por um fator hereditário, ele pode ter um tumor, né, mais jovem. Isso, na realidade, é a minoria, é a exceção, né? Então, assim, mas eu acho que hoje, como o Chesley falou, pegando o gancho do Chesley, né? Eu acho que modificou muito o nosso perfil, né? Digamos assim. Isso. Então, o que é que acontece? A gente se inclui nisso. A nossa comida hoje, o que a gente vai... A gente perdeu aquele fato de sentar-se à mesa, comer um alimento natural, você passar 1 hora ali se alimentando sem estar conectado, Correria. sem dar correria, né? Sem estar se alimentando com alimentos ultraprocessados, comida rápida, né? Isso o Saulo falou no episódio passado, Falou. que foi interessante, que a comida rápida, o fast food, ele hoje em dia é mais barato que a comida saudável. né? Sim, sem dúvida. E de mais fácil acesso. E Né? sem contar o fator indústria. Eu acho que eu estava comentando com o Chesley recente isso. Eu acho que no futuro bem próximo, eu acho que a indústria alimentícia vai estar para o que era o cigarro antes. O que a gente tinha? Tabagismo, há muito pouco tempo atrás, ele era incentivado, né? Isso. Meu pai, Era bonito, né? jovem, né? Ele disse, ó, propaganda de cigarro na televisão em todo lugar, era bacana. Fumando dentro do avião. Né? Hoje, Era o cara no Everest lá, fumando E no cigarro, avião, né? No avião. Hoje, o que é que acontece? Existe aquela propaganda negativa do cigarro. Tá lá na carteira de cigarro, né? Dizendo as possibilidades, porque a gente já sabe desse link do cigarro com o câncer de pulmão. O que é que a gente vê hoje? Propaganda de comida, de fast food, McDonald's, enfim. O que é que acontece? Está incentivado, né? A Isso. gente abre o olho ali, a gente está tentando ser convencido a todo momento de utilizar aquilo ali. Eu penso que em poucos anos isso vai ter um efeito contrário. Vai estar, a indústria alimentícia acho que vai estar como a indústria do tabagismo. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa para tentar evitar Pra isso. mudar esse hábito. Pra Cara, mudar mas esse hábito. aí a gente entra num... eu acho que a gente só consegue mudar isso aí, cara, com leis de cima pra baixo. Porque se tu for ver, pô, economicamente, comercialmente, com o mundo globalizado, a ideia, a tendência é disso aí só aumentar. Vou dar um exemplo aqui, pô, quando você vai, sei lá, quando você vai para os Estados Unidos lá e tá assistindo um programa na TV, tipo um jogo de basquete, 3, 4 minutos de intervalo, é só fast food. Só fast food. É só fast food. É pizza, é sanduíche, tal. Então, assim, a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países que tem o maior índice De obesidade. de obesidade e de câncer, né? Isso. Então, eu acho que a gente só consegue mudar isso aí, cara, com políticas públicas de incentivo de cima para baixo, assim. Tipo assim, com imposições, como o próprio Saulo falou, que você vai ter que colocar no descritivo a caloria, o risco que aquilo ali, quais os conservantes que tem, não sei o que é aquilo ali, né? E a gente, como o formador de opinião, a gente tem a obrigação de informar, e o podcast é para isso, os pacientes, o risco de você ter aquele estilo de vida, né? Você pode pegar até o próprio câncer de esôfago, você vê que tem o padrão do paciente etilite tabagista e já tem o outro padrão do adenocarcinoma, que já é o paciente obeso, que tem um refluxo, que é inflamado e que desenvolve... Eu separei pra gente falar exatamente isso depois. Eu só queria puxar o gancho aí, cara, de uma coisa interessante que tu falou, que é do câncer de mama, que ele não obrigatoriamente ele tem uma relação direta com a obesidade, mas a relação dele é indireta e é um fator de risco, né? Isso. A questão do receptor. A gente está num país também que a incidência de câncer de mama é alta e cada vez mais cedo, né? Como a gente já falou, a gente tem a esposa de amigo nosso que, infelizmente, foi acometida recentemente. Então, a gente não tem como deixar de falar, né? Isso. E essa relação indireta que você falou do receptor de estrogênio que está na cascata da paciente que é obesa, jovem, né? Pode até ser um fator de proteção para a doença cardiovascular, né? Mas para o câncer é um fator de risco, né? E eu acho que o que é mais importante, Maurício, tu falou do câncer de mama aí, é isso, é fazer essa ligação de que, por exemplo, uma paciente jovem,
obesa, né? Assim como eu digo assim, não vou fumar porque eu não quero, eu quero evitar ter um câncer de pulmão lá na frente. Uma paciente jovem, obesa ou que tem sobrepeso, ela olhar para si e dizer, não quero ter, eu quero evitar ter certos tipos de câncer, um câncer de mama lá na Sair frente. de um fator de risco, Eu né? posso modificar isso. Então, eu tratando hoje com 20, 30 anos, o meu estilo de vida, minha alimentação, tratando minha obesidade, eu vou estar diminuindo. Não vou, claro, a gente não vai eliminar 100% o risco, Sim. mas eu vou estar diminuindo o risco de A ter essa chance. doença lá na frente. Sim. Né? Então, eu acho que o que nós, enquanto profissionais de saúde, formadores de opinião, temos que focar nisso, né? Nos fatores de risco modificável, né? Acho que Perfeito. isso é o mais importante. Eu só queria puxar o gancho, cara, também, falando de câncer de mama, do absurdo que teve na rede social esses dias, até o Chesley fez um vídeo, né? De um indivíduo fazendo a propaganda contrária à mamografia, né? Tipo, aquilo ali foi um absurdo, né, cara? E a gente não pode deixar de falar aqui, porque eu acho que muita gente viu isso na rede social, né? Eu não vi. Cara, pois veja, eu vou lhe mandar pra você ver. O que foi? Não, Me conte. um cidadão aí fez um vídeo dizendo que mamografia aumentava o risco, né? É aquela típica falácia daquela pessoa que não entende de como funciona o exame, de como é a ciência de maneira geral. Aquele indivíduo que trabalha com achismo, né? Enfim, tem escolas disso, né? Mas o cidadão lá, ele nem especialista em oncologia é aquelas especialidades meio que quer tratar de tudo, mas não entende de nada. E ele, pelo fato da mamografia ser um exame que é feito... Charlatão, vamos falar logo, charlatão. Pode falar, tem Que é um problema exame não. que é feito com raio-x, que usa radiação, igual o raio-x que a gente faz, o raio-x de braço, quando sofre uma fratura, né? Então é um exame que usa radiação ionizante, né? Mas é uma coisa que é uma dose muito baixa. E o benefício já foi provado em vários estudos que a dose para causar risco de alguma alteração celular é praticamente zero, né? E o benefício do exame em relação ao risco é Consolidado, né, Chesley? Não tem discussão, né? Então, O cara falou que a mamografia piorava, pô. Cara, O câncer não ou aumentava faça. o risco. Não faça, pô. Ó, o interesse. Olha o É absurdo. um desserviço absurdo, É, né? porque o que Criminoso. nós aqui, eu e Maurício, a gente tá lidando com rede social toda semana. O Bodycast, ele é feito para você ter acesso por Instagram e por YouTube. Mas a gente vê, a gente sente na pele como é difícil hoje, porque nós quatro optamos pelo caminho mais difícil, né? Que é se preparar da melhor maneira possível para nosso paciente. E hoje o que Mas a que gente é o correto, vê, né? e que é o correto, eu não me arrependo um minuto. Mas a gente vê no Instagram esse tipo de coisa que o Chesley falou. Aí você vai ver, às vezes o cara não tem um RQE, às vezes nem é médico. E ele tá colocando ali coisas e pela forma como ele fala, ser uma forma envolvente, o cara tem uma didática boa, tem uma oratória boa, ou escolher um tema bom, às vezes ele consegue convencer alguém. É porque, querendo ou não, cara, o algoritmo hoje em dia... Complicado. Ele viraliza o que choca. Entendeu? Infelizmente é isso. O algoritmo viraliza o que choca. E as E aí pessoas as estão soroterapias, né? As pessoas procuram o caminho mais fácil, né? Soluções É fáceis, muito mais exatamente. fácil para a paciente que já está ali acomodada, dela sair na casa dela, passar na consulta com o médico, para ele pedir um exame, para fazer uma mamografia, que é um exame que tem certo desconforto, porque ele achata dói um a pouco, mama. achata a mama e Tá tal. aquela paciente que já tá com o pé atrás. Ela só assim, quer de uma querer desculpa ir. pra não fazer isso. Vê que o cara tem 250 mil seguidores, que tá todo mundo batendo palma, pô, esse cara deve estar. Esse cara sabe Tem uma sabe. autoridade. Então, E assim, é louvável, Maurício e Danilo, né? Essa atitude de vocês, né? De estar trazendo à luz o conhecimento da boa medicina, né? Porque essa questão do marketing médico, né? Da gente se colocar a cara a tapa mesmo na rede social. Até pouco tempo atrás a gente estava lá. A gente, o nosso paciente, no nosso consultório, e era isso, né? Mas o que é que acontece? O que é que provocou, provavelmente, o que é que provocou vocês? Muitas das vezes a gente dá muito palco, muita luz, eu digo de uma forma geral, para charlatões como esse, né? Que fazem um desserviço à medicina, né? E pessoas que trazem a boa medicina, que trazem a boa conduta, como vocês fazem, né? Como Não nós, tem- como vocês nós também. fazemos. não tem esse foco todo. Então, poxa, se o cara que, né, tá
praticando um desserviço, tem todo esse palco, então nosso dever, Obrigação. como quem faz uma boa medicina e quer fazer uma boa medicina, de também colocar a cara a tapa e tá lá. E levar a informação levar correta. a informação correta e de qualidade para a população como um todo, né? Que é isso que eu acho que é mais importante. Muito bom, sem dúvida. O Bodycast é para isso, né? Eu vejo, esses dias eu estava conversando com os amigos meus que não são médicos, e aí a gente teve uma discussão sobre isso. Eles estavam comentando uma receita que o médico deles tinha dado para eles. Aí eu, por curiosidade, abri o grupo na hora e falei assim, mostra essa receita aí. Rapaz, Maurício, era tanta coisa misturada junto. Aí eu falei, olha, gente, me perdoe que é a ignorância. Eu comecei conversando assim, mas pra mim, assim, eu tenho 12 anos que eu moro em hospital. Vocês sabem mais do que eu, inclusive. Você vai preparar um paciente que está com câncer para ser operado. O paciente chegou desnutrido no hospital. Aí a gente interna o paciente, passa sonda, dieta via oral com dieta nasointeral, combina tudo. Às vezes, a gente sabe hoje... Aí suplemento, aí às vezes uma albuminazinha ali, aí faz todo aquele aporte calórico, parenteral, tudo. Eu disse, gente, eu sinceramente, eu nunca vi essas coisas aí para um paciente que está se preparando para operar, fazer uma gastrectomia total. Eu nunca vi o cara ter que tomar esses negócios tudo aí que vocês estão tomando, não. Mas assim, perdoe minha ignorância. Mas, assim, e o cara precisa, né? Então, assim, eu fico hoje em dia... E assim, cara, às vezes o cara tá lá bobando. O cara tá... nós estamos... Mas assim, o que eu acho é isso. Para esse tipo de cirurgia que a gente se propõe a fazer, tanto cirurgia bariátrica, ou hérnias complexas, que eu e o Maurício a gente também faz, ou às vezes operar um refluxo, alguma coisa... E vocês, principalmente, operam tumores, pacientes desnutridos, cirurgias grandes, não tem como a gente fugir de fazer a medicina certa, né? Deixe isso aí para esse pessoal, cada um no seu quadrado. Eu acho que a gente vive de resultado, né? A gente sempre falou isso, né? Se a gente não fizer a nossa parte oferecendo o melhor e o correto, a gente não vai ter um bom resultado. Então, assim, mas aí cada um sabe o que faz. E Maurício e Danilo, eu acho que fazem mais ou menos parecido como eu e o Chesley fazemos, né? A gente falar, para junto. Exato. Eu acho que, além de tudo, de toda essa preocupação, de todo cuidado com os nossos pacientes, né? O que é que vocês estão fazendo? Vocês montaram uma equipe, né? Então, assim, vocês têm aquele entrosamento, vocês têm a cirurgia de vocês sistematizada. Exato, assim é a melhor coisa que existe. É assim como eu e o Chesley a gente faz, né? A gente opera, nossas mulheres costumam brincar, né? A gente passa, eu e o Chesley passamos mais tempo junto do que com a própria mulher da gente, né? Verdade. Porque opera quase que diariamente juntos, de segunda a sábado, né? Eu fiz um curso recentemente com o Chesley e a monitora lá do curso, ela chamou a atenção, ela disse, olha, vocês têm tanto entrosamento que vocês nem falam durante a cirurgia. A gente estava operando uma cirurgia, simulando uma cirurgia, e aí ele diz, um já sabe o que é que o outro vai fazer. Sim, sem e dúvida. isso, claro, vai impactar no resultado dos nossos pacientes. Então, falei. assim como vocês, né? Então, assim, praticamente a gente já sabe o movimento que o outro vai fazer, né? Já prevê o que é que o outro vai fazer. Então, isso aí eu acho que melhora muito nos nossos resultados. E, claro, tempo, né? Então, a cirurgia que a gente vai fazer amanhã e quer fazer amanhã, né? Ser melhor do que o que a gente fez hoje. Perfeito. E isso é questão de tempo mesmo, de amadurecimento da equipe, né? Mas eu acho que isso é um fator importante, sim, sobretudo no tratamento de doenças complexas, como o paciente que a gente lida é um paciente complexo, né? A gente com os pacientes que têm câncer, vocês pacientes de obesidade, né? Um paciente que tem muita comorbidade, Isso. paciente que muitas das vezes quer aquela obrigação de resultado. O nosso paciente também, ele tem um anseio. um anseio, Um né? anseio da família inteira, De né? todo mundo. Vai curar com cirurgia. E muitas das vezes é até uma frustração dos pacientes quando diz assim, não vai operar, porque eles ainda têm Ou aquela... vou fazer uma cirurgia paliativa. Os pacientes têm aquela crença que só cura se Quando for tira. com cirurgia. Quando tira, né? Tira com a Exato. mão. Isso é verdade, isso aí é... É uma das coisas que eu mais perco tempo no consultório. Perco tempo não, ganho tempo, porque a gente orienta o paciente, né? Mas é explicando qual é o real papel daquela cirurgia no tratamento dele. Por exemplo, hoje uma paciente passou comigo com um câncer de colo de útero, né? Um câncer de colo de útero já um pouco mais avançado, em que a cirurgia não tinha mais um papel principal, não era mais a protagonista. E agora a paciente ia precisar fazer radioterapia. E o objetivo da radioterapia, parecido da cirurgia, é de controle da doença e de cura também, né?
E leva um tempo até a gente convencer a paciente que a cirurgia não beneficia ela. Pelo contrário, a cirurgia prejudica porque atrasa o que realmente tem efeito benéfico e o fato de você tirar o corpo do útero ali, né, faz com que a radioterapia tenha mais efeito colateral. E uma das coisas que os pacientes mais assim chegam para mim perguntando: doutor, eu preciso realmente parar de fumar? Eu tenho que parar de comer certo tipo de comida, né? Assim, eu sempre me cuidei bem, mas por que eu desenvolvi esse tumor? Um primo meu avô, viveu a vida toda bebendo, fumou a vida toda, morreu com 98 anos de idade e nunca teve nada. Essa pergunta é clássica. Sempre. E eu gosto de falar para eles o seguinte: você tem que pensar que o nosso corpo é como se fosse uma balança, né? Uma balança. E cada corpo da pessoa tem uma balança diferente. Cada um é uma balança diferente. Às vezes tem umas balanças que elas são mais estáveis, tem umas mais antigas que são mais instáveis, mas é uma balança, né? Então, de um lado, você coloca coisas que vão trazer saúde na sua vida, né? E do outro lado, você bota coisas que vai tirar saúde, né? E a gente pensa assim, tem pessoas que tem pessoas que têm uma possibilidade muito grande de manter esse equilíbrio, né? Por exemplo, seu avô, ele tinha uma chance, apesar dele, né, se alimentar de forma desregrada, muita coisa puxando para baixo, né? Fumar e beber, o corpo dele, né, o DNA dele, né, a célula dele tinha uma capacidade de regeneração melhor. Eu falo desse jeito, né? Assim, o seu corpo tem uma capacidade de se recuperar mais fácil. Algumas pessoas têm essa capacidade, é como se fosse um superpoder. Por isso que blindado. Por isso que pessoas, exatamente, corpo fechado. Por isso que pessoas que às vezes passam a vida toda fumando, bebem muito, não desenvolve câncer. Porque aquela pessoa tem um poder especial de se recuperar. E aquele que nunca fumou tem câncer de pulmão. Tem câncer de pulmão. E às vezes também, Chesney, pode ser em relação aos o hábito de vida, né? Porque o que acontece? Beleza, comia muita gordura, comia mais, assim, era um alimento saudável, mas o estilo de vida era outro. Não era sedentário. Ou às vezes o cara ia pra roça às 6 da manhã e voltava às 6 da tarde. Sim. O cara andava 12 quilômetros diariamente de bicicleta para chegar lá onde ele trabalha. Então, mais ou menos o que o Saulo trouxe. Então isso aí compensa, como o Chesney falou, cada mínimo né? detalhe, é a balança. Né? Exato. Isso é verdade. É a balança. Cara, vamos lá. Continuando nosso papo aqui, falando sobre a relação de obesidade e câncer. A gente, né, puxando pro nosso lado aqui, que é aparelho digestivo, né? Perfeito. A gente acabou de passar aqui sobre... o doutor Irã, ele comentou especificamente 2 pontos aqui positivos que são muito ligados à obesidade, né? Que é o refluxo, né? Inclusive, durante a gente discute muito refluxo durante as cirurgias bariátricas, porque a obesidade é um fator gigante para refluxo e as nossas cirurgias mexem diretamente com isso, né? Às vezes o paciente não tem, desenvolve, às vezes o paciente tem, melhora. Então a gente precisa sempre discutir sobre refluxo, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar também é sobre fígado, porque a obesidade está diretamente relacionada com o NASH, né? Que é a esteatose hepática não alcoólica. E isso está relacionado, querendo ou não, ao hepatocarcinoma, né? Perfeito. Então a gente não pode deixar de falar. Então, falando primeiro sobre refluxo, né? O Dr. Irã puxou e o Dr. Chesney também falou que é um fator de risco a longo prazo para adenocarcinoma de esôfago distal, né? Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho e falar um pouco sobre isso. Então, assim, só pegando o gancho, nós falamos de tumores ginecológicos, então os principais tipos, né, de tumores do trato gastrointestinal que estão relacionados, que tem como fator de risco a obesidade, tumor de esôfago e transição esôfago-gástrica, né? Isso. Tumor de estômago, Isso. certo? Tumor de intestino, tumores de pâncreas e vesícula biliar e o tumor de fígado, né? O câncer de fígado, o primário do fígado. Isso. Então, vale ressaltar também, Maurício, que a gente está vivenciando uma mudança no perfil. Então, ele falou do câncer de fígado, né? Do hepatocarcinoma. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente ainda vive um pouco disso, a principal causa, né, de hepatocarcinoma, de doença no fígado, de câncer no fígado, né, é a infecção pelo vírus da hepatite B e C, que leva a hepatopatia crônica. Isso, né? exatamente. Ou seja, aquela agressão contínua ao fígado predispõe o paciente a desenvolver no futuro um câncer.
E aí a gente está vendo uma mudança de perfil. Claro, sempre começa primeiro nos Estados Unidos, países desenvolvidos, e a gente está pegando essa mudança. Então, principal, está mudando esse processo. Hoje, uma das principais causas é o quê? Gordura no fígado. A gente não quer assustar ninguém, porque se você for fazer um ultrassomzinho lá, né, de rotina, que os pacientes adoram, mas assim, vez ou outra vai aparecer, gordura no fígado. Muita gente. Não é para assustar e dizer, eu tenho gordura no fígado, meu Deus, eu vou ter um câncer. Não. Mas a gente sabe que o paciente obeso, que tem aquela gordura no fígado num grau mais acentuado, a gente sabe que aquele paciente é um potencial, né, tem um risco potencial de desenvolver hepatocarcinoma, além dos outros tipos de câncer. E é muito comum, só fazendo um adendo, meu paciente no consultório, quando eu peço um ultrassom para ele traz e tem uma esteatose lá, grau leve, já, doutor, me passe alguma coisa para eu tomar para resolver isso aqui. Eu digo, mestre, deixa eu te dar uma notícia, porque você vai tomar aí é exercício físico, porque não tem nada, sabe, para você, não tem nada que eu possa passar para você, vocês têm que perder peso. É isso mesmo. Cara, isso aí que tu falou é importante, né? Com a campanha de vacinação desenvolvida pelo Ministério da Saúde, né? Que teve uma vacinação em massa, inclusive de acesso fácil pelo SUS, né? Esse padrão de hepatite, né, mudou muito. Isso é importante, que o Irã falou. Uma transição importante. Só que a gente, e ao contrário do que vem acontecendo com a hepatite, a gente vem... não existe impeditivo para a obesidade, né? O estilo de vida desregrado sempre vai seguir nesse sentido. Então, é muito comum, cara, no consultório nosso, a gente que faz gastroenterologia no consultório, vocês devem fazer um pouco também, a gente recebe muito isso, cara. Paciente encaminhado por outro especialista, só pra gente falar sobre esteatose. Às vezes é só leve, né? E como você falou, não é para assustar, é só realmente questão de orientação, né? E a gente sabe que o NASH, né, que é a esteatose hepática não alcoólica, é um fator de risco para cirrose, né? E é um fator de risco. E a gente com essa conversa, a gente já mostrou dois, né? Dois tipos, né? Que é tanto o de esôfago distal quanto o de fígado. São dois tumores que a causa tá fazendo uma transição, né? Um que era por álcool e cigarro, tá agora por gordura, com adenocarcinoma no esôfago distal. E agora o fígado também, que antes é hepatite, agora gordura no fígado. Perfeito. E o refluxo em si, né? Que também o nosso consultório é lotado, né, de refluxo. É exatamente isso, né? Ele está diretamente. A gente sempre fala, tratamento de refluxo não tem cura, refluxo tem controle. E o seu controle, ele passa pela mudança não só do estilo de vida, mas como também pelo emagrecimento, né? E pela mudança dos hábitos alimentares. Então a gente sempre tem que colocar isso. Vocês também queria que vocês falassem um pouco da dificuldade também que é para vocês do ato cirúrgico para operar o paciente obeso, para fazer aquela linfadenectomia. Antes de a gente começar a cirurgia aqui, eles estavam falando, fizeram uma colectomia agora, tiraram 40 linfonodos. Então, 47 linfonodos. Então, assim, vocês falaram um pouco também dessa dificuldade do preparo que vocês... Porque ao contrário do nosso, que é uma cirurgia eletiva, né? Nós temos uma cirurgia eletiva, a gente fala para o paciente, esse paciente até não gosta. Mas eu preciso que você perda peso para ele operar. Mas, doutor, não vou perder peso com cirurgia? A gente já explicou isso, né? Tem uma série de benefícios do paciente bariátrico, do paciente obeso, perder um pouquinho de peso antes. E para vocês? Até porque, assim, uma coisa que eu gosto de levantar essa bandeira aqui, e no meu consultório, é que o paciente obeso, ele pode, e muitas vezes ele é desnutrido. Perfeito. Quase não é? uma vez. Então, falava um pouquinho para você pra gente. Danilo, essa pergunta é interessante porque é uma das coisas que mais estressam o cirurgião a cirurgia não andar. Você começa a fazer aquela cirurgia e você vê que vocês percebem isso na cirurgia bariátrica também. Vocês começam a dissecar ali a parte do hiato esofágico, vê que fica babando demais, aquele sangramentinho chato, né? Aquela gordura inflamada que... Enfim, o paciente obeso, o paciente que tem o excesso de peso, a cirurgia oncológica é muito mais difícil. Muito mais difícil. Tanto do ponto de vista de execução, né? Porque muitas vezes são grandes cirurgias que você precisa de um acesso amplo à cavidade abdominal, você não consegue ter aquele campo, né, cirúrgico adequado.
como para o próprio fato de que para a gente fazer uma cirurgia oncológica adequada, a gente precisa basicamente dissecar vaso sanguíneo, né? Então a gente liga vaso sanguíneo na origem, no comecinho dos vasos sanguíneos e sai limpando aquela gordurinha em cima dos vasos e secando. E quando o paciente é mais magrinho, né, é muito mais fácil, uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia mais segura, porque a gente está vendo... A identificação anatômica é mais fácil. Mais fácil. Então, o primeiro ponto é esse, a dificuldade técnica, né? E o segundo ponto é que Pós-operatório. no pós-operatório é muito mais difícil. É um paciente que faz mais trombose, né? É um paciente que ele tem um risco maior de complicação da ferida. A ferida operatória abre mais, é um paciente que infecciona mais a ferida operatória. É aquele paciente que tem mais infecção pulmonar, pneumonia, mesmo fazendo uma cirurgia lá no reto, lá no útero. É um paciente que expande menos o pulmão. Exatamente. É aquele paciente que fica mais tempo acamado, né? Então, tudo é mais difícil para o paciente obeso. Às vezes é mais difícil de estubar também. Tudo é mais difícil para o obeso, né? Às vezes uma cirurgia... Tanto é que a gente vê que na classificação de risco, aquela classificação anestésica, a ASA, o paciente obeso ele já entra aí como ASA 3, né? Não, é um paciente que já entra com uma classificação com pior. Um risco maior. Né? É o paciente que vai fazer a mesma cirurgia. É uma cirurgia de vesícula por vídeo. É o paciente com obesidade móvel, ele já entra com ASA 3 ali para cima. Eu acho que, pegando o gancho do que o Danilo falou, eu acho que vale a gente lembrar, né? Esse termo que a gente usa hoje muito, né? É o obeso desnutrido. Parece uma coisa paradoxal, né? Isso. Mas é exatamente o que a gente pega e o que vocês pegam, né? O paciente com alto índice de gordura, mas a massa muscular é um paciente sarcopênico. Isso. É um paciente que ele tem mais dificuldade de recuperar, né? Até para respirar ele tem mais dificuldade. O paciente tem pouco músculo, né? Intercostal. Então ele vai ter mais possibilidade, né? Mais chance de fazer a telectasia, pneumonia, enfim. Perfeito. E hoje, na cirurgia oncológica, acredito que vocês, cirurgião bariátrico, meio que foi precursor nisso, mas hoje a gente faz muito essa preocupação da nutrição no pré-operatório, né? Então, hoje, em cirurgia... eu acho que é mais sorte ainda com vocês. É uma preocupação geral nossa, assim, a gente aprendeu muito com o chefe nosso que a gente teve na residência, né? Que ele tá certo, né? Ele colocou isso na nossa cabeça. O resultado da nossa cirurgia não é só o ato operatório em si, não é só dar o ponto, né? O resultado da nossa cirurgia começa muito antes do ato em si. No preparo, no cuidado com o nosso paciente, né? E a gente que lida com câncer, a gente já é habituado a trabalhar naquele ambiente multidisciplinar, né? Com médico, com um oncologista clínico, com um radioterapeuta. Não adianta você fazer uma anastomose perfeita no paciente que vai abrir, com albumina de 2, né? Então, assim, hoje tem essa preocupação, né? De que a nutrição pré-operatória, o preparo desse paciente para poder a gente conseguir executar uma cirurgia excelente, né? Com bons resultados, mas que vai depender do status nutricional daquele paciente. Hoje tem muitos pacientes que, se ele não tem um status nutricional adequado, muitas das vezes a gente vai acabar contraindicando a cirurgia. Por quê? Porque a gente prevê que aquele paciente ele pode ter uma complicação grave, porque ele não tem músculo. Chateado, né? O paciente fica chateado. Mas a gente vê que o paciente ele tem um risco extremamente aumentado de ter uma complicação. Né? Então, o que o Chesney falou é real. Né? A nossa preocupação, além do paciente ser obeso, mas também do paciente desnutrido. Né? Então, a gente caminha junto com a nutrição, com a nutrologia em relação a isso. Eu só queria complementar rapidão o que o Chesney falou, cara, que é o seguinte, é muito importante o que você falou, né? Eu estava exatamente segundos antes de tu falar, eu estava escrevendo aqui, ó, cirurgia oncológica é mais difícil para paciente obeso. Tecnicamente, exatamente por quê? Vamos lá, quando a gente fala de cirurgia oncológica, né? A cirurgia oncológica, ela evoluiu no seu campo, claro, com a intenção de melhorar os resultados quando a gente fala em cura do paciente, né? E ela evoluiu tecnologicamente também, né? Vocês podem até falar muito melhor do que a gente, porque vocês já estão nessa área há mais tempo do que a gente, né? Eu mesmo, assim, eu faço câncer, mas eu faço câncer no SUS, no HU, mas no consultório privado eu faço... Meu foco é bariátrica, né? Mas, assim, dentro da bariátrica, a cirurgia tecnologicamente ela evoluiu de uma forma que hoje em dia ela é muito rápida, né? Mas a gente sabe que os pacientes que são grandes, muito grandes, super obesos ou super obesos, tecnicamente é uma cirurgia muito mais difícil, né? Beleza. Isso a gente falando da nossa área aqui. Mas quando a gente vê a cirurgia oncológica, como o próprio Chesney falou, beleza, a videolaparoscopia robótica já trouxe uma segurança a mais para você fazer
alguns casos. Mas a gente sabe que a maioria dos casos ainda é cirurgia aberta, né? E como o Chesley falou, na cirurgia aberta a gente tem que fazer maiores incisões para um paciente que tem um panículo adiposo, uma gordurinha mais acentuada, é uma cirurgia tecnicamente mais difícil, coloca-se mais força, precisa-se de mais afastadores, você não identifica a anatomia diretamente. Então, assim, apesar de a cirurgia ter evoluído e os pacientes, a oncologia ter evoluído na quimioterapia e na radioterapia, diminuída a quantidade de cirurgias, mas isso não andou o suficiente ainda para a gente evitar cirurgias extensas e com um risco grande. Olha, Então, a obesidade ela continua sendo um empecilho a uma cirurgia técnica mais perfeita, digamos assim. minha primeira cirurgia esse ano, a primeira semana de janeiro, eu operei uma paciente, foi a minha primeira cirurgia do ano. Uma paciente com 152 quilos, fiz uma colectomia esquerda nela na urgência. Ela estava com uma diverticulite perfurada há mais de 15 dias. Acho que tu me falou desse caso. Rapaz, foram 6 horas, foram quase, contando o tempo de fechar a parede e tudo, foram quase 6 horas de cirurgia. E essa paciente, graças a Deus, ficou muito bem, mas o que ela me deu problema pós-operatório foi a ferida. E aí a gente está pensando só no ato cirúrgico em si. Aí você imagina, se você for extrapolar isso aí, a dificuldade, por exemplo, de um obeso mórbido fazer uma tomografia. Uma ressonância. Uma ressonância. O paciente não entra na ressonância, ou o paciente, a ressonância só é até paciente de 100 quilos. Eu falei há um episódio aqui, eu contei uma história. Um simples exame. Eu e Maurício, a gente trabalhou muito tempo na Prefeitura de São Paulo em urgência. Lá o paciente, lógico que lá a gente não operava em urgência bariátrica no SUS. Mas lá os pacientes, lá acho que a gente tinha 6 ou 7 grandes hospitais de urgência pela Prefeitura. Esses pacientes que tinham mais de 130 quilos, esses pacientes ficavam 3, 4 dias aguardando para ele fazer no tomógrafo do jockey, onde o cavalo fazia a tomografia. Eles tinham que esperar a vaga para ir fazer lá. Você imagina. São Paulo, velho. São Paulo. Então, você indicar uma laparotomia no paciente, sabe, precisa de uma tomografia com contraste e tal. Você tinha que esperar 3 dias, às vezes você indicava. Era melhor botar se fosse uma urgência, paciente séptico, taquicárdio, você ia direto. Isso em São Paulo. Então são essas dificuldades que muitas vezes a gente não pensa, né? Às vezes eu comentando aqui só em relação ao ato cirúrgico, mas então assim, vai reverberar, ele vai repercutir para o paciente em todos os âmbitos, né? A própria quimioterapia, né? Então, muitas doses de quimioterápico são calculadas por área de superfície corporal. Perfeito. Então, assim, até que ponto a gente pode levantar também um questionamento de que a dose daquele quimioterápico para um paciente que tem o peso adequado, está dentro do peso, IMC ok, e para um super obeso, né? Qual é a diferença ali? Qual a diferença do efeito da quimioterapia para aquele paciente? Eu né? acho então, que, isso é um questionamento que é salutar, né? A cirurgia oncológica, ela é um negócio muito amplo, cara. Demais, cara. Você imagina, tudo é muito... o preparo tem que ser muito bem feito, assim como o nosso preparo tem que ser... Hoje em dia tem que ser... A gente sabe que hoje tem que ser muito bem feito. A cirurgia evoluiu muito por conta disso também, né? Exatamente. A gente faz com mais segurança por conta disso. E a gente faz também terapia nutricional. E o que a gente tem muito em comum com eles também é lidar com a expectativa, que é muito grande, e um paciente que chega no consultório fragilizado, né? No nosso caso, por questões de estigmas sociais, né? Dentro de casa e tudo, e vocês não precisam nem falar, né? O paciente chega fragilizado, mas às vezes é uma coisa que ele descobriu ali recentemente, né? Sim. A gente na obesidade, quando a gente vai fazer bariátrica, é um paciente que já vem lutando com isso. Exatamente, mano. Coisa crônica, né? E aí se mexe muito com o psicológico e tudo. Acho que é isso, cara. Eu fico pensando assim, vocês que têm mais contato com o paciente bariátrico, a gente vê tanto na televisão aberta principalmente, né? Essa glamorização do paciente bariátrico, o paciente obeso, né? Tem uma influência famosa, aquela romantização. A gente já tratou desse tema aqui algumas vezes. E a romantização da obesidade. E a gente é bem objetivo. A gente não está aqui querendo dizer qual é o padrão estético que você tem que seguir. Jamais. Isso não é da minha conta nem da conta do Maurição. O que a gente está falando é que não dá para negar que o paciente que está
com obesidade, que ele é obeso, ele tem uma série de fatores de risco, como hoje a gente está trazendo o câncer, que são independentes dele se aceitar ou não, esteticamente falando. Então aqui a gente não está aqui para falar de estética. A gente sempre fala que não existe obeso saudável. Né? A gente sempre fala. Não existe obeso saudável. Isso é uma frase forte, mas que é a realidade, é a verdade. Isso. Porque teve uma campanha realmente de algumas pessoas na mídia dizendo que... A gente até já citou isso aqui, que... eu sou obeso. E estou me sentindo muito bem. Meus exames estão todos ok. Beleza, eu sou saudável. Não, me desculpe. Entendeu? Você pode até se achar bonito. E eu, ótimo, quero que você se ache bonito mesmo. Entendeu? Mas você me dizer que você é saudável, desculpa, você não está é. compensado no momento, isso, né? Você está compensado no momento. Né? Então, assim... Acho que isso a gente não foge dessa discussão, não, né, Toda Maurício? vez a gente fala. Né? É uma sobrecarga para o organismo todo, né? É uma sobrecarga para o coração, para o fígado, né? O sistema osteoarticular, o esqueleto, o joelho deve sofrer demais. Mas eu falo porque, assim, a gente sabe que a definição de doença, ela vai... Tem um Código Internacional de Doenças, que é o CID, que ele diz, né? O que é e o que não é doença, né? Inclusive... tem um númerozinho, né? Que a gente bota lá no atestado, em algumas situações. E a obesidade tem um CID, né? E66. E66, né? Então, se é doença, a gente vê que é uma coisa que acomete o corpo todo, é uma coisa sistêmica, né? E daí aquela noção de que, assim, se acomete o corpo todo, por que e assim, causa tanto problema, por que as pessoas, assim, ainda glamourizam isso, né? É porque hoje em dia, né, é complicado. O que você vai falar... O que você fala fora da sua casa, tem que pensar duas vezes, porque isso hoje em dia pode levar, né, pode ser ruim para algumas pessoas a forma como elas recebem. Só que aqui a gente sempre deixa claro que a gente está querendo falar só de saúde e mais nada. Assim como hoje nós chamamos vocês para falar de saúde com câncer, a gente não está aqui para falar nada de padrão estético. Não cabe a mim, nem a Maurício, nem a vocês dois. A gente não está aqui para isso. Não é não, Maurício? Isso aí, show de Que bola. honra, hein? Rapaz. Esses caras aqui. Senhores, a gente está se encaminhando aí para 1 hora de episódio. Infelizmente. Que agora a gente é ligado nos bastidores também. Não pode ter mais de 1 hora de episódio. Que aí fica cansativo. Então a gente agora dá. Mas é como a gente sempre fala aqui, a gente sempre chama convidados especiais. E com convidados especiais a gente teria tempo aqui para conversar. Não, você sim. Né? Horas e horas e horas. São dois cirurgiões que eu admiro muito. Isso aí. Assim como o Maurício. Já vi os dois operando. Já tive o prazer de entrar em cirurgias com ele, em pâncreas com eles. São dois cirurgiões excelentes e muito éticos, né? Que eu acho que é o mais importante. Vocês querem complementar alguma coisa a mais? Eu quero agradecer, né? O papo transcorreu, fluiu, né? Chega, passou rápido aí. É uma conversa, não é uma entrevista. É um papo muito tranquilo, né? Então, assim, só mesmo agradecer pelo convite, né? E pelas palavras de vocês, pela lembrança. E que nessa mesa já sentaram, né, grandes nomes da medicina aqui. E a gente fica muito feliz pela lembrança e por estar contribuindo aqui com informação, né? Com informação de qualidade. Como vocês falaram aqui, ninguém está querendo dizer, impor padrão estético, nada disso. O efeito aqui maior, né? O objetivo a mensagem, nosso, né? A mensagem final é o quê? É divulgar a informação. Perfeito. Então, é isso mesmo. Isso é o que a gente quer. É só trazer à luz de toda a população, difundir informação de verdade, de qualidade, né? E medicina baseada em evidência científica, né? Isso. Sem achismo. Eu acho que isso é o mais importante. E alertar a população ao que é que pode prejudicar ela ou não. Seja hoje, né? Ou seja no futuro, né? Então, a gente poder tentar prever e dar uma mensagem para os nossos pacientes e dizer, olha, se você modificar hoje o seu estilo de vida, se você modificar hoje a sua alimentação, se você modificar o seu peso, a sua composição corporal, você pode prevenir muita coisa lá na frente. Perfeito. Você pode prevenir muita doença, né? Então, como eu já falei,
Eu não vou fumar para não ter câncer de pulmão. Eu vou tratar minha obesidade, meu sobrepeso para evitar ter um câncer lá na frente. Então, acho que isso é a mensagem mais importante que tem que ficar na cabeça de todo mundo. E tem que ser sem um câncer, né? Porque a obesidade é uma doença sistêmica e como é sistêmica, pode causar câncer em qualquer parte do corpo, né? Como eu falei, vai desde a cabeça até a ponta do pé. Até a ponta do pé. Senhores, muito obrigado. Eu queria que vocês falassem a rede social de vocês. O meu é @irambrito, Instagram. O meu é Antônio Cheslin. Grande Antônio Cheles agora é blogueiro. É blogueiro. Agora eu vi lá. No Ele tá se Instagram saindo bem. Dr. Ele tá se saindo bem. Dr. Chesley agora é duro, viu? É duro. É isso aí, pessoal. Obrigado. A gente está encerrando aqui o 14º episódio do Bodycast. É uma honra ter esses senhores aqui com a gente. E é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, @Bodycast, _THE. YouTube, @Bodycast também, _THE. Valeu. Valeu, Maurição. Muito bom. Obrigado, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa Tchau, noite. tchau.